Fala, galera, bom dia. Beleza, galera, tudo bem? Tudo em paz? Vamos lá para a gente começar nosso dia, né? Bom, queridos, é o seguinte. Bem-vindos à Matrix. Espero que esteja todo mundo bem aí, todo mundo tranquilo, né? Hoje o tema da nossa aula é a filosofia de Kant, beleza? É a teoria kantiana que nós vamos discutir primeiro em 3 partes a nossa aula aqui. Eu vou colocar o título da nossa aula aqui no bate-papo para vocês, tá? Lembrando que eu já mandei hoje para vocês a lista 27, beleza? O colégio em breve disponibiliza para os senhores aí, e a gente então tem o seguinte tema, né? Filosofia moderna Kant, filosofia moderna 7, Kant, e nós vamos discutir em 3 partes a nossa aula. Primeira grande parte, nós vamos discutir a teoria do conhecimento no Kant, beleza? Teoria moral no Kant e o esclarecimento. Essas são as 3 partes da nossa aula, tá? Então, quem está chegando aí agora, né, nós vamos discutir hoje o filósofo Immanuel Kant, discutido em 3 aspectos, em 3 momentos aqui a filosofia dele, tá? Então é isso aí. Vou meter aqui os slides para vocês, a gente vai trabalhando parte por parte. Aí. Bom dia, Israel. Tudo em paz? Beleza? Bom, meus queridos, é o seguinte. Hoje o tema da nossa aula é o pensamento de Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes que a gente tem na modernidade. Eu digo que, sem dúvida, o Kant exerceu no nosso tempo uma mudança muito profunda na forma de pensar e de ver a filosofia. A filosofia após o Kant é uma outra filosofia, né? Aquela filosofia moderna, tipicamente racionalista ou empirista que existia até então, não existe mais após o Kant. Eu acho que a influência que o Kant deu dentro da história do nosso pensamento é enorme, né? Inclusive tem a ver com a própria vida do Kant. Immanuel Kant nasceu em Königsberg, na Alemanha, né, na Prússia ocidental na época, né, oriental, aliás, na Prússia Oriental, no ano de 1724, e morreu exatamente no ano de 1804. Viveu um período bastante importante, que é o auge da época do esclarecimento, né? Viveu um período histórico que a gente vai entender como o período do século XVIII, o século das luzes. Justamente nesta época, né, de uma vida bastante modesta e devota, o Kant passou grande parte da vida estudando em um colégio protestante, né? Posteriormente foi para a Universidade de Königsberg. Então, Kant não veio de uma família muito rica, uma vida modesta, uma vida simples, né? De modo geral. No ano de 1755, ele virou conferencista da própria universidade onde ele era professor, né? E a partir dali fez seu doutorado na filosofia, estudando também na mesma época física, matemática e ciências naturais. Para vocês terem uma ideia, o Kant tem uma formação tão múltipla que ele tem textos de geografia, biologia, física, matemática, astronomia e filosofia. Então ele escreveu muitas coisas, né? Durante boa parte da vida dele. Então foi um autor extremamente metódico, um autor bastante rígido, metodicamente dizendo, ou seja, um estudioso muito prolífico. Não é à toa que Kant, durante boa parte da vida dele, passou por muitos problemas de saúde, e isso debilitava a sua capacidade intelectual em algumas formas. Mas teve uma vida ativa intelectualmente até o finalzinho da vida, quando morreu aos 80 anos de idade. Então, ao que se sabe, tem muitos textos do Kant bem velhos já. Kant com mais de 70 anos de idade, né? Mesmo que teve uma vida frágil, no século XVIII viveu 80 anos, já é fazer hora extra, né? Hoje, no nosso tempo, muitas pessoas nem chegam nessa idade, não é verdade? Nem a média da idade brasileira é 80 anos ainda, né?
Então, a gente tem necessariamente aí um Kant que produziu muitas obras. Quais são os livros mais importantes do Kant? Eu, particularmente, considero 4 obras dele, 4 livros, e um texto, que são os obrigatórios assim de leitura para quem quer aprofundar no Kant. O Crítica da Razão Pura, de 1781, ok? Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de 85, Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade do Juízo, ou Crítica do Juízo. Na verdade, são esses 3 livros aqui, ó, para mostrar para os senhores. Cadê o Kant? Aqui o Kant. Razão Prática, Razão Pura, Metafísica dos Costumes, Faculdade do Juízo. Eu julgo que são esses aqui os 4 livros do Kant, né? Os mais importantes. Crítica da Razão Pura, de 1781. Esse livro aqui é muito bom, apesar de ser difícil pra cacete, Deus me livre. Kant escrevia de um jeito que só ele entendia, né? Crítica da Razão Prática. E a terceira crítica, da Faculdade do Juízo. Esses 3 livros aqui compõem o que a gente chama da trilogia de críticas do Kant, né? As 3 críticas. E, por fim, Metafísica dos Costumes, que também é outra obra importantíssima de Immanuel Kant. Então, a gente tem, dentro da filosofia dele, 3 obras básicas aqui, críticas, e uma outra obra chamada Metafísica dos Costumes. Bem, para a gente dar continuidade, então, aos nossos temas, vamos lá, sem mais delongas, e vamos entrar no tópico 1 logo. Ih, travou. Vocês estão conseguindo me ouvir, né? Tá. Primeira coisa que a gente vai discutir no Kant, coloca como tópico aí, quem estiver anotando, o conhecimento, teoria do conhecimento no Kant, tá? Beleza? Teoria do conhecimento. Então, vamos lá. Primeira parte importante é o seguinte. Kant provocou o que a gente chama de revolução copernicana na filosofia. O que seria essa revolução copernicana da filosofia? Mais ou menos assim. Kant desenvolveu a tese que rompeu com uma visão clássica da modernidade. Qual que era a visão, né, que existia até então? O sujeito moral do conhecimento estava nos costumes. Então, por exemplo, a moral, de acordo com alguns outros autores, vivia pelos costumes. Beleza? Kant vai fazer essa crítica. Kant se opõe a essa ideia. O que Kant vai defender? A moral deriva da razão e não dos costumes. O que isso significa? Que não importa a forma como o homem vive necessariamente, porque os aspectos do certo e do errado que regulamenta a moral, né, as regras, os costumes, deve derivar da própria capacidade racional humana, ou seja, de uma capacidade pura. Ou seja, eu devo fazer o bem independente das condições que eu vivo, inserido, ou seja, os costumes não devem estar interligados ou condicionados à minha moralidade. Segundo, Kant coloca a razão como fonte do conhecimento, mas ele também coloca uma síntese epistemológica na filosofia. O que significa isso? Kant, existem conhecimentos derivados da razão e conhecimentos derivados dos nossos sentidos. Conhecimentos que são baseados na experiência. Certo? Então, Kant vai provocar uma cisão na filosofia que existia até então. Estudaram comigo. Pensamento cartesiano, pensamento empirista. Então, racionalismo e empirismo se degladiavam na modernidade. O que Kant vai fazer? Kant vai propor uma síntese epistemológica, uma junção, né, do conhecimento. Razão e experiência caminham juntas para Immanuel Kant. Então, nós vamos ver, a partir desse momento, que Kant provocou uma revolução profunda na filosofia. Por isso foi chamado de Revolução Copernicana. A moral não deriva dos costumes, ela deriva da razão, e o conhecimento humano ele é racional tanto quanto também conhecimento empírico. Tá claro? Esse primeiro ponto tá de boa? Alguma dúvida? Então tá bom. Então vou continuando. Já que não tem nada, eu vou metendo bronca, tá? Vocês param a aula, viu?
Kant compreende que o mundo ele está dividido, né? Ele é composto por dois planos. Um plano que ele chama de fenomênico, que é o plano do fenômeno, e um plano da chamada coisa em si, que Kant chamou de númeno, né? Ou númeno, o noumenon. O que significa isso, né? Kant separou a realidade em dois níveis. Não é como Platão fez, não. Porque Platão separou em mundos, né? Mas o que o Kant separou é a realidade na forma como a gente acessa ela. Por exemplo, existe um plano do chamado fenômenos. Os fenômenos, eles são cognoscíveis. O que significa essa palavra, né? Cognoscível significa aquilo que pode ser apreendido, compreendido. Aquilo que eu tenho acesso pelo conhecimento, pela razão. Beleza? Aquilo que eu posso conhecer. E o outro plano, o plano da chamada coisa em si, ou que também Kant vai chamar de plano do númeno. Ou noumenon, também pode aparecer assim, tá? Númeno, ou a coisa em si, é aquilo que está incognoscível. Ou seja, é aquilo que não se encontra nos sentidos e nem na razão humana. O que o Kant quer dizer? O Kant colocou aqui limite, né, ao nosso conhecimento do mundo. Existem determinadas ideias que a nossa consciência tem acesso, que são aparências, mas a coisa em si, a realidade em si das coisas, a gente não consegue acessar. É meio difícil compreender isso aqui, galera, porque é bem abstrato. O que o Kant está dizendo? Olha, existe um plano racional, né, que a gente consegue acessar pelo conhecimento, existe um plano, sim, né, esse mundo dos fenômenos. Existe um outro mundo que a gente não consegue acessar simplesmente pelas coisas da aparência, hoje o nosso intelecto é impossível de chegar nele. Realidades que uma vez que a gente compreende ela, não é possível pela razão, mas a gente apenas sente ela. Por exemplo, uma música. O que a gente compreende de uma música? O som que ela produz, o sentimento que ela produz. Mas aquele algo em si, que está na realidade de todas as coisas, uma coisa incognoscível, incompreensível, a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, vamos imaginar exemplos aqui bem cotidianos para ver se eu consigo passar para vocês. Pensa raiva, o ódio, né? O indivíduo tem ódio. O ódio é um tipo de sentimento que eu não consigo representar em palavras. A palavra ódio não representa tranquilamente todo o sentimento que eu tenho, né? De raiva, de angústia, sei lá, de alguma coisa, de agonia. Ora, quando Kant diz que nós temos uma capacidade inata, né, dentro das coisas em si, Kant está dizendo que existe uma realidade própria de todos os elementos que são independentes da nossa vontade individual. Então, vamos imaginar que a gente tem uma realidade em si, né, uma capacidade em si, que a gente não consegue acessar pela nossa razão. Kant disse que o nosso conhecimento, então, racional é limitado. Aqui há uma crítica ao racionalismo e ao empirismo. Então, os fenômenos são as realidades apreendidas pelo nosso intelecto e existem coisas em si que a gente não tem acesso pela razão. A gente não consegue controlar. Vamos imaginar o universo. O universo tem tantas forças cósmicas que a gente nem tem noção de acesso a ele, né? O que a gente sabe da lei da gravidade? Bom, a gente sabe da gravidade alguns princípios que o Newton desenvolveu e outros filósofos físicos, né, foram desenvolvendo depois dele. Mas a gravidade em si, a gente não tem ela controladamente, a gente não controla necessariamente a gravidade, né, o ato dela existir. Então, existe sempre uma coisa em si, fenômenos no mundo que a gente tem acesso, beleza? Alguma dúvida? Só para concluir, então, essa primeira parte da teoria do conhecimento no Kant. Númeno é um objeto ou evento postulado que é conhecido sem a ajuda dos sentidos. Também pode ser entendido como a essência de algo, aquilo que faz algo ser o que é. No kantismo, né, no pensamento kantiano, o número é o real, tal como existe em si mesmo, de forma independente da perspectiva necessariamente subjetiva em que se dá todo o conhecimento humano. É a coisa em si, noumeno, né, embora possa ser meramente conceituado pela definição que é um objeto incognoscível. Ou seja, galera,
é um tipo de conhecimento em si que a gente não acessa pelos nossos sentidos, nem pela nossa razão. É uma coisa em si. E o que são os fenômenos? Fenômenos ou aparências, né, constituem o mundo como nós o experimentamos, experiências que os indivíduos produzem fora dos objetos. Segundo Kant, os seres humanos não podem saber da essência das coisas em si, mas saber apenas das coisas segundo nossos esquemas mentais que nos permitem aprender a experiência. Então, veja, o sabor de alguma coisa. Eu digo, isso é gostoso. Gostoso, palavra gostoso, gosto, tem a ver com esquemas mentais que a gente tem, né, no nosso intelecto, que acessa aquele objeto. Mas o objeto em si existe independente de nós. Tá claro, galera? Deu para entender? Sim? Dá um ok, pelo menos, aí. Outro tópico vinculado à teoria do conhecimento no Kant, eu acho que todo mundo precisa saber, cara, e aqui eu quero a atenção de todo mundo, é a teoria dos juízos no Kant. O que significa a palavra juízo? A expressão juízo em si significa capacidade de julgar, capacidade de produzir conhecimento. Então, juízos kantianos, né, os tipos de juízo são as formas como a gente produz conhecimento. Perfeitamente, Duarte. Todas as coisas têm um lado cognoscível e um lado númeno, que é o lado incognoscível, perfeitamente. Todos os objetos no mundo têm uma coisa em si e um fenômeno. Beleza? Bom, Kant, então, elabora uma seguinte teoria, a teoria dos juízos nele, né? Juízos são um conhecimento que a gente produz e como que a gente relaciona sujeito e predicado do conhecimento. Por exemplo, quando eu afirmo assim, ó, todo quadrilátero é um polígono simples formado por 4 lados. O homem é um animal racional. Eu preciso passar pela experiência para saber que um quadrilátero tem 4 lados? Preciso passar pela experiência ao dizer que o homem é um animal racional? Sabe por que não preciso passar na experiência? Porque esse tipo de conhecimento, esses 2 exemplos que eu te dei agora aí, né, eles são exemplos que o objeto está contido dentro do predicado. Desculpa, o predicado, foi mal, o predicado está contido dentro dos sujeitos. Como assim? O que Kant chamou de juízo analítico ou afirmativo. Que tipo de juízo é esse? É aquele juízo que não é necessário, é um conhecimento que não é necessário passar pela experiência. É um conhecimento que o predicado está contido no sujeito. Entende? Quando eu digo todo quadrilátero é um polígono simples. Todo quadrilátero é um polígono simples, a ideia de quadrilátero já é um polígono simples, formado por 4 lados. Veja que as características do objeto estão contidas dentro dele mesmo. Ou seja, são conhecimentos a priori. O que é um conhecimento a priori? É um conhecimento que não depende da experiência. Beleza? Conhecimento, nesse caso, racional. Alguma dúvida nesse primeiro tipo de juízo? Analítico, né? Eu escrevi errado aí no bate-papo, mas é juízo analítico. Beleza? Juízo analítico é aquele juízo que está contido no próprio objeto. Então, quando eu falo, olha, o homem é um animal racional. Claro, o homem é um animal racional, isso é a essência humana, né? Então, o conhecimento a priori é um conhecimento que não depende da experiência. Eu não preciso passar na experiência para saber que um triângulo tem 3 lados, que um quadrilátero é formado por 4 lados. Tá claro? Todo tipo de juízo. Juízo sintético. A posteriori. Juízo sintético a posteriori é aquele juízo que está contido e depende da experiência. Não é um conhecimento universal. Todo conhecimento que deriva da experiência necessita de ser passado pela experiência, ele é único. Então, ele não é uma regra universal. Esse juízo, veja só agora, ó, o predicado não pertence ao sujeito.
um tipo de conhecimento onde ele é acrescentado ao sujeito. Então, o predicado é acrescentado no sujeito, beleza? Como assim? Aquela casa é grande, aquela camisa é verde, este café está doce. Veja, um conhecimento específico. Quando eu falo o café está doce, todo café é doce? Não. Aquela casa é grande, toda casa é grande? Não, aquela casa é. Ou seja, é um conhecimento que deriva e necessita de ser passado pela experiência sensorial. Tá claro, meninos? Então, é um conhecimento dependente da experiência. Não é um conhecimento universal, tá? É um conhecimento específico. Então, ele é um conhecimento baseado única e exclusivamente em relações a posteriori. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? De boa? Terceiro tipo de conhecimento, então, no Kant. Agora vem a hora, tá? Atenção. Juízo sintético a priori. Professor, mas o sintético, ele não é a posteriori? Pois é, Kant junta os dois. Kant une, é a união do a priori e do a posteriori. Então, no Kant, o juízo sintético a priori e o juízo sintético a posteriori são juntados. Ele constitui um conhecimento de universalidade e necessidade. Vamos lá para a gente ir passo por passo aqui. Esses juízos são afirmações. Né? Ele fala que é o conhecimento que a ciência produz. Esse é o conhecimento científico em si. Por que é o conhecimento científico? O conhecimento que ele é baseado na junção dos dois últimos. Ou seja, é aquele conhecimento que existe na experiência já constituída e regulada pela razão. Vamos imaginar assim, ó. Os cientistas acumulam conhecimento, certo? Todo conhecimento de ciência precisa passar no laboratório todas as vezes. Por exemplo, todas as vezes um cientista precisa colocar água, né, em condições normais, em contato com o fogo, e concluir todas as vezes que ela vai entrar em ebulição com 100 graus Celsius? Não vai, porque esse tipo de conhecimento é um juízo acumulado. Então, é um conhecimento já acumulado cientificamente. Você precisa pular do prédio toda vez para saber que você vai morrer, gente? Vai não, né? Mas significa que toda vez que você pula, você morre? Não. Em São Paulo, teve uma época que um cara pulou do 7º andar para se matar e ele não morreu. O cara pulou do 7º andar, se estabacou no chão, quase virou bosta lá no chão, mas não faleceu. O cara não morreu, ficou tetraplégico, parece. Ora, toda vez que o cara pular de um prédio de 7º andar, ele vai morrer? Muito provavelmente sim. Mas significa que esse tipo de conduta não é universal. Então, para o Kant, o juízo a priori é o juízo baseado na capacidade de intuição do homem, né? Da humanidade, a intuição da humanidade. Então, a intuição, em palavras bem rasgadas, sabe quando você fala assim, ó, nossa, isso vai dar merda, e dá. Tá vendo que é antes da experiência, mas é baseado em outras experiências? Por exemplo, você namorou, deu errado. Namorou de novo, deu errado. A próxima vez que você vai namorar, antes de namorar, você pensa, pode dar errado. Compreende? Porque ele é baseado tanto na experiência quanto nos conteúdos a priori que você tem. Então, para o Kant, ele é um conteúdo a priori e a posteriori ao mesmo tempo. Beleza? Ora, o juízo sintético a priori, que é o terceiro tipo, ele garante racionalidade e empiria ao mesmo tempo. É um acúmulo de conhecimentos que a gente tem. É da onde deriva a ciência. O conhecimento científico é muito mais a priori do que a posteriori. Beleza? Alguma dúvida, questionamento, xingamento de vocês? Está caladinho, velho. Tá entendendo tudo. Tá entendendo o Kant fácil assim? Bom demais, então. Né? Então tá. Parte 2. Parte 2 do Kant.
é a parte que nós vamos discutir a moral kantiana, né? O Kant foi visto como um dos autores que mais influenciou perfeitamente. Ele reúne o empirismo e o racionalismo, perfeitamente. Ian. O terceiro tipo, ele cria o que a gente chama de conhecimento intuitivo. Conhecimento baseado na junção da razão e da experiência. Certo? Kant vai provocar agora uma segunda mudança que a gente precisa conhecer, que é a parte 2 da nossa aula, que nós vamos discutir a teoria do conhecimento moral no Kant, né? A teoria da moralidade no Kant. Essa teoria da moralidade ela é extremamente importante em vários aspectos, em inúmeras questões. Uma delas é entender de onde deriva a moral, né? E aí o Kant vem com uma parte que eu preciso que vocês entendam fundamentalmente, que é a seguinte. Para o Kant, o homem é um animal racional, né? Então, olha as reflexões morais do Kant, né? Reflexão moral, o que a gente chama de ética kantiana. Na reflexão moral kantiana, a gente tem uma seguinte tese. Primeiro, a razão é a capacidade de formular regras. É isso que serve a razão. Os homens são diferentes dos animais porque os homens são capacitados de construir normas e regras. Ou seja, para o Kant, o homem é o único animal capacitado por construir normas, uma vez que ele é dotado de racionalidade. Se a razão é um predicado, concorda comigo? A razão é um predicado universal dos homens, né, dos seres humanos, então é possível criar uma razão ou uma ética, uma moral universal. O que Kant está dizendo, galera? Kant é iluminista, né? Kant crê na possibilidade da gente criar uma regra moral universal para toda a humanidade. Um princípio que legisla todas as condutas humanas, universalmente. Kant está dizendo que é possível constituir uma realidade, né, a construção de uma realidade para todos os indivíduos, independente do lugar. Essa visão é uma visão iluminista, beleza? É uma visão iluminista, com certeza. Isso fica claro pela noção de universalidade das regras morais. Então, na leitura do Kant, fica muito claro que o ser humano é um ser capacitado por criar normas tão universalmente constituídas que, através dessas normas universais, os homens vão ser guiados pela razão. Então, o nosso guia moral é a razão e as capacidades que todo ser humano tem. Beleza? Isso é a importância da liberdade ou autonomia de legislar sobre a própria vida, ou seja, sobre a nossa própria capacidade moral. Kant, então, vai chegar à seguinte conclusão, galera. Se a moral são as regras e a nossa mente produz regras e a razão é uma condição de todo mundo, então é possível criar uma regra universal para todo mundo seguir, né? Princípios de moralidade. Kant não é burro de falar que todo mundo vai seguir todas as regras ao mesmo tempo, mas ele fala que certos princípios morais devem ser seguidos universalmente pelos homens, tá? Universalmente, devem ser seguidos universalmente. Isso é uma visão bem iluminista, porque os iluministas acreditavam num padrão de civilização específico, né? Num tipo de moralidade específica e tal. Beleza? Dúvidas e questionamentos aqui para mim. Certeza? E a criação... Não é que não interfere, Duarte. É que eles não se originam. As regras da moralidade, diz o Kant, não devem ser baseadas simplesmente nos costumes. Por exemplo, você nasce numa civilização que ensina a matar. Então, é certo matar? Não. Então, Kant propõe a ideia
de que os costumes não devem ser a pauta ou a base da razão. Desculpa, que os costumes não devem ser a base da sua moralidade. Que a moral deve ser um princípio universal independente dos costumes que você tem. Por exemplo, suponhamos que você tenha um pai que te ensinou que matar é certo, que você deva violentar os outros e tal. Kant crê numa outra regra, né, universal, que se baseia em princípios que todo mundo possa seguir, que é aquilo que a gente vai chamar de imperativos a partir de agora. Eu acho que vai ficar muito claro agora quando eu explicar esses dois tipos de imperativo para vocês, pode ser? Vamos lá? Kant distingue dois tipos de imperativos. Imperativo hipotético, imperativo categórico. O que são imperativos? Imperativos são fórmulas. Uma fórmula você não serve para sair encaixando? Por exemplo, você pega a fórmula de Bhaskara, e aí você sai aplicando toda vez que precisa usar Bhaskara. Você sai aplicando aquela fórmula, né? O imperativo, a teoria do imperativo é uma fórmula moral que a gente vai agir. E aí aqui agora eu vou extrair do conteúdo da moralidade de vocês várias questões através de perguntas. Quer ver? Presta atenção comigo. O imperativo hipotético, essa fórmula, né, de imperativo hipotético, como diria o Kant, é uma ação quando você vai agir com fins determinados. A sua ação é interessada. Ou seja, você vai usar de meios para atingir finalidades. Como é que funciona, então, o imperativo hipotético? Ela não é uma ação universal. Não é uma ação moral universal. Por quê? Quando eu pergunto assim, por que estudam filosofia? Tem aluno que me responde que fala assim, olha, eu estudo filosofia porque vai cair no Enem, porque está no vestibular. Eu estudo filosofia porque é importante estudar, porque eu gosto, né? O conteúdo das respostas dadas são incríveis. Porque quando eu digo por que o indivíduo faz algo, ele pode me responder que ele faz algo com uma finalidade desejada. Por exemplo, vocês estão aqui no cursinho estudando para quê? Para ser aprovado, né? Estão se preparando para ser aprovado no vestibular. A ação de vocês é completamente hipotética, porque ela é uma ação interessada a uma finalidade. Agora, existe um segundo tipo de imperativo. O imperativo categórico, ele funciona de outra maneira. Você age, é agir com finalidade em si mesma. Uma ação desinteressada. É o modelo mais raro para Kant, né? O que é essa ação hipotética, categórica? É uma ação universal, beleza? É uma ação universal que deve valer de exemplo para todos seguirem. Então vamos lá. Vou fazer algumas perguntas, vocês respondem rapidamente no bate-papo para mim. Galera, por que vocês não matam outro colega de sala de vocês? Por que vocês não matam outro colega de sala de vocês? Eu preciso de respostas. Porque é errado matar, diz o Moisés. O que mais? Vamos, gente, não estou dando aula só para uma pessoa, não. Essa pergunta que é fácil responder, vai. Por que você não mata um colega que está ao seu lado? Por conta do distanciamento social. Duarte diz que a lei proíbe. Porque é imoral. Porque é contra a lei, porque a gente foi ensinado o contrário. Porque é muito errado. Ótimo. Porque eu não quero ser preso. Muito bom. Se eu pegar todas as respostas que vocês me dão, eu posso encaixar em imperativos categóricos e hipotéticos. Quer ver? Vou começar lá em cima pelo Moisés. Moisés afirmou categoricamente para mim. É errado. Eu não mato porque é errado. Nesse caso, é uma ação desinteressada. Ele não tem medo do ato de ser preso. O que ele está falando, né, a resposta dele, né, que ele não mata porque é errado matar. Então, é uma regra universal. Nesse caso, é um imperativo categórico. A Ana respondeu, eu não mato o colega do lado por conta do distanciamento social. Credo.
Ave Maria. Então, eu espero que a gente fique de distanciamento o resto da vida, né? Porque se voltar presencialmente, a Ana vai sair matando. Vocês fiquem espertos com a Ana. A Ana é baixinha, que todo baixinho tem ódio concentrado, tá? Toma cuidado. Então, a resposta dele é uma resposta hipotética, porque ela é baseada numa intenção prévia. Não mato porque tem distanciamento social, senão eu matava. Duarte, da mesma forma, porque a lei proíbe. Se a lei não proibisse, ele saía matando. Moisés respondeu, porque é imoral, categórico. Ah, porque é contra a lei, diz o Rian. Hipotético. Tá vendo? Tá vendo que a gente está agindo dizendo que a gente não faz algo em decorrência das consequências dela? Então, é um imperativo hipotético, aquele que a gente age, né, com uma ação possível para conseguir algo. Compreende? Então, os imperativos hipotéticos e categóricos são duas formas, né, distintas do porquê agimos. Então, eu posso agir com uma certa finalidade, eu posso agir com outra finalidade. Beleza? Dúvidas, questões e comentários aqui para mim no Kant. Rian, não entendi sua pergunta. Reformula ela, por favor. E aí? Por que vocês estudam filosofia? Responde para mim, por que vocês estudam filosofia? Eu estudo filosofia porque eu obrigado a estudar, não estudava essa bosta, não. Pois é, então é imperativo hipotético. Agora, quando eu falo assim, eu estudo porque eu gosto de estudar, porque é importante estudar, né? É imperativo categórico. Sério, Duarte, quando você vai conversar com a Morena, você vai conversar sobre filosofia, misericórdia, trem chato, hein? Credo, imagina. Vira para ela e fala, vem Kant que eu tô fervendo. Meu Deus do céu. Vem Kant que eu tô fervendo. Então você vira para ela e fala assim, Nietzsche conto. Nietzsche conta uma coisa. Credo, coisa horrível. Vem, se Descartes em mim. Muito bom, hein? Se Descartes em mim. Bom, é isso aí então. Encerramos. Não mais dúvidas? Chama ela para comer um platão de comida também, ué. Credo. Então vira para ela e canta aquela música. Nós trupica, Marx Durkheim. Pode tocar fé que desse jeito vai. Essa é boa também. Beijo para vocês aí, ó. Com certeza eu já usei, claro. Vocês estão gostando? Quanto pior a piada, melhor. Beijos, boa semana, tá? Semana que vem, depois do Kant, nós vamos discutir o Nietzsche. Prepare o cristianismo de vocês, tá? Prepare o cristianismo de vocês, vai doer. Tchau.